Fala, minha turma, tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Sextou, e a gente tá por aqui, tá chegando por aqui pra trazer muita informação pra você que tá ligado com a gente nesta sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Seja bem-vindo, nossa sexta-feira, seja bem-vindo também esse mês de setembro, que seja um mês aí de muita saúde, porque o resto tenho certeza que vai dar tudo certo aí na sua vida, começando pela saúde, estando tudo bem, aí pronto, as coisas vão se resolver, vão caminhar como Deus quer, né? Chegou a hora de você ficar bem informado, vamos falar de esporte, falar de futebol. Pois é, Campeonato Brasileiro da Série B, Série A para você, a gente destaque já. A gente fala da rodada da Série B e da Série A do final de semana. A Copa Sul-Americana, a definição dos semifinalistas da Copa Sul-Americana. Encontro de brasileiros na Copa Sul-Americana. Também falaremos para vocês sobre Libertadores da América, que também vai ter um confronto brasileiro na semifinal. A vitória do Fluminense fora de casa, rapaz. O Flusão foi até o Paraguai no Defensores del Chaco e trouxe a classificação com mais uma vitória sobre o Olímpia. E o Fortaleza também, né? Fortaleza está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E a gente traz destaque já para você do Fortaleza, que vai ter como adversário outro brasileiro, o Corinthians. Já a gente fala também da semifinal desta competição. Ainda nesta edição desse nosso vídeo, né? Haaland é eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2022-2023. Falar do Grêmio, Renato evita alimentar esperanças de manter Soares no Grêmio em 2024. Abre aspas, não vai ficar, fecha aspas, disse o comandante aí do Grêmio. No Cruzeiro, Gabriel Milito vira opção no Cruzeiro. O técnico é conhecido de D'Alessandro e comentou saída. Fala do Botafogo, né? O Tiquinho Soares treina com o time sub-20 do Botafogo e deve estar à disposição contra a equipe do Flamengo no Clássico no final de semana. O Vasco da Gama vive aí a sua luta, né, rapaz, para tentar a liberação de São Januário. Perícia para liberar estádio do Vasco custaria quase 1,4 milhão de reais. A coisa tá complicada para liberar o estádio do Vasco aí, né, rapaz? O Palmeiras, Merentiel pode jogar contra o Palmeiras. Merentiel, que é jogador do Palmeiras e está emprestado ao Boca. O que diz contrato do atacante emprestado ao time argentino? Essas informações e um pouco mais daqui a pouquinho, logo após os nossos 2 recados, mais um acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. Aí sim, a gente vem para falar de todos esses assuntos para vocês que estão sempre ligados aí com a gente. Segura um pouquinho que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso.
isso! Poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Haaland é eleito o melhor jogador da Europa em 2022-2023, temporada, né? 2022-2023. Haaland foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2022-2023 pela UEFA. O atacante do Manchester City faturou o prêmio dado pela entidade europeia, superando o Kevin e também o Kevin De Bruyne, né? Também um jogador do Manchester City, né, companheiro de time, e Messi, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Inter Miami. O anúncio do vencedor ocorreu ontem, quinta-feira, em Mônaco, durante o sorteio dos grupos da Champions League. Pois é, ganhei a tríplice coroa com 23 anos. Estou vivendo um sonho, fazer isso com os meus companheiros de time especial. Estou feliz e me dá muita motivação para continuar trabalhando para conseguir os troféus. E este aqui, de melhor jogador da Europa, também é especial, declarou Haaland no palco. Haaland marcou 52 gols em 53 jogos com a camisa do Manchester City na temporada 2022-2023. 52 gols em 53 jogos. Meu amigo, que marca, hein? Foi o artilheiro da Champions League com 12 gols e 36 gols no campeonato inglês. Quebrou o recorde de gols na era da Premier League com 20 times. Balançando as redes tantas vezes, ajudou o time do Manchester City a conquistarem, na verdade, a tríplice coroa. Champions League, Premier League e também a Copa da Inglaterra. A premiação da UEFA gerou polêmica ao deixar Vinícius Júnior fora do top 11. O atacante brasileiro do Real Madrid ficou atrás de nomes como o croata Brozovic, o inglês Rice e o espanhol Jesus Navas. Pois é, o prêmio da UEFA costuma ser um indicador de quem levará a bola de ouro da France Football, que acontece no dia 31 de outubro e premia os melhores jogadores do mundo. Parabéns aí o Haaland, né, rapaz, que realmente joga demais, né? Realmente é um prêmio merecidíssimo. Vamos falar do Grêmio, porque Grêmio evita alimentar esperanças de manter Soares no Grêmio em 2024. Abre aspas, não vai ficar, fecha aspas. O Grêmio planeja a permanência de Soares em 2024. O técnico Renato Portaluppi garantiu que a saída do centroavante uruguaio está definida para o próximo ano, como anunciado em acordo. O ídolo não quer alimentar esperança na torcida gremista, embora destaque que a vontade era de mantê-lo. A informação sobre uma possível permanência de Soares passou a circular desde a última quarta-feira, quando a diretoria do Grêmio realizou um encontro com influenciadores gremistas. Em entrevista exclusiva ao GE, Renato foi questionado se o assunto era tratado internamente e foi enfático. Não tem possibilidade de ficar. Ele vai embora. Não adianta ficar iludindo o torcedor. Não tem possibilidade. Ele vai embora. Não adianta, evidentemente, ficar iludindo o torcedor. Comigo é olho no olho. Ele não vai ficar. Não que nós não quiséssemos. Foi uma decisão para ele seguir a vida dele. Porque realmente no Brasil se joga a cada 3 dias. É diferente. Se ele quer jogar mais um pouco, não pode jogar aqui. Tem que jogar uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. Ele não iria aguentar. Não adianta ficar iludindo
ele não vai ficar, cravou Renato Gaúcho. A saída de Soares foi um acordo feito em julho entre o jogador e a diretoria, após a possibilidade do uruguaio deixar o clube. Houve um acerto entre as duas partes para que o contrato, que se estendia até dezembro de 2024, seja encerrado no fim deste ano. As dores no joelho direito motivaram a antecipação do vínculo. Houve, durante o mês de julho, a possibilidade real de Soares deixar o clube. O Inter Miami, clube de Messi na MLS, tem interesse no uruguaio. A entrevista com o técnico Renato Portaluppi será publicada na íntegra nesta sexta-feira no GE. Pois é, rapaz, é um jogadoraço, né? Vocês veem que mesmo ele sem condição de jogo, mesmo ele, algumas partidas que ele jogou aí mancando, mas mesmo assim, o cara faz uma diferença muito grande, né? Pena que as condições físicas dele não permitem ele jogar no futebol brasileiro, que é um jogo em cima do outro. É um jogo em cima do outro. A realidade é essa. Fala da raposa do Cruzeiro, o Gabriel Milito vira opção no Cruzeiro. O técnico é conhecido de D'Alessandro e comentou saída. Mas antes da gente falar dessa notícia aqui do Cruzeiro, deixa aí o like, gente. Deixa o like, porque o like ajuda muito a gente, mais conhecido como curtida, né? Cristiano, por que é tão importante a curtida nos seus vídeos? Gente, é porque a curtida, quanto mais tem curtida no nosso vídeo, o YouTube, né, a plataforma YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir. Então eles vão espalhando o nosso vídeo pela plataforma, vai indicando o nosso vídeo para outros e outras pessoas, que, né, para que as mesmas possam vir aqui assistir o nosso vídeo e, evidentemente, se inscrever no nosso canal. Por isso é importante que você deixe aí a sua curtida. Pois é, ainda continuando falando do Cruzeiro, após renunciar ao cargo de técnico do Argentino Júnior, o argentino Gabriel Milito, de 42 anos, passou a ser a opção do Cruzeiro no mercado. O treinador tem jogo que se assemelha ao visto com bons olhos pela SAF de Ronaldo Fenômeno. Pois é, segundo apurou o GE, Milito busca novos ares após os 3 anos no Argentino Júnior e está disposto a assumir um novo desafio. Nenhuma situação avançou ainda para uma proposta oficial neste momento. Gabriel Milito tem perfil que agrada aos trabalhos da SAF, que defende o jogo ofensivo com posse de bola e vertical. O treinador, nos argentinos, tinha 135 jogos, com 58 vitórias, 33 empates e 44 derrotas. O argentino busca novos ares após os 3 anos de trabalho. Milito adotou um jogo ofensivo e vertical no Argentino Júnior. No campeonato argentino, foi o segundo time de mais posse de bola e o terceiro em chutes a gol. No trabalho de 3 anos no time de Buenos Aires, não conquistou títulos, mas seu trabalho rendeu elogios por parte de quem acompanhava o técnico de mais perto. Ele tinha contrato até 2027. A saída foi considerada surpreendente pela imprensa argentina. O Cruzeiro segue em busca de um treinador após comunicar a saída de Pepa na última terça-feira. O time chegou a cogitar a possibilidade de Paulo Autuori assumir o comando, mas o atual diretor técnico da SAF descartou a possibilidade. Ele, né, desde o ano passado, informou que não assumiria clubes no Brasil. Milito foi quem decidiu sair do Argentino Júnior. Ele não estava pressionado no cargo, apesar de ter sido eliminado da Copa Argentina pelo San Martín de San Juan, time da segunda divisão. Ele também ficou fora da Libertadores, saindo nas oitavas de final. O GE procurou o Cruzeiro, mas o clube não comenta negociações em andamento de forma pública. A reportagem também tentou contato com o técnico e seu representante. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. Será, rapaz? O Milito vai ser o novo técnico aí, o Gabriel Milito, né? Novo técnico
do Cruzeiro. Vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. Falar do Botafogo porque parece que Tiquinho Soares, vai voltar no jogo contra o Flamengo no final de semana da rodada 22 do Brasileirão. Tiquinho treina com o time sub-20 do Botafogo e deve estar à disposição contra o Flamengo. O centroavante Tiquinho Soares entrou em reta final de recuperação para retornar o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no estádio Newton Santos, sábado, dia 2, às 21 horas. Na quinta-feira, ontem, o Camisa 9 treinou com a equipe sub-20 e os jogadores não relacionados aí para o confronto com Defensa e Justiça na Argentina e deu sinais de estar completamente recuperado do estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A tendência é que o Camisa 9 esteja no treinamento desta sexta-feira, data da reapresentação do elenco antes do clássico com o Flamengo, e fique à disposição de Bruno Lage para a partida, podendo começar no banco, dependendo do número de minutos que o staff entender que ele pode jogar. É um reforço muito bom para o time do Botafogo, Se o Botafogo está nessa fase maravilhosa aí, deve-se muito também a Tiquinho Soares, aos gols de Tiquinho Soares. Fala de Vasco, perícia para liberar estádio do Vasco custaria quase 1,4 milhão de reais. A perícia técnica necessária para liberar a volta do público a São Januário custaria quase 1,4 milhão. Essa é a proposta de valor dos honorários da perita nomeada dentro do processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eleonora Gaspar Scarton, engenheira e perita de juízo, justificou a cifra pelo alto grau de complexidade do trabalho, além do fato de haver necessidade de contratar uma equipe para vistoriar o complexo inteiro. Ela cobrou R$ 1.395.297,48. Esse valor normalmente é assumido pelo perdedor aí da causa. Em sua petição, a perita explica que 50% da quantia precisam ser pagos antes do início dos trabalhos e os outros 50% no momento da entrega do laudo. Pois é, rapaz, é a luta do Vasco da Gama para liberar São Januário. O prazo para execução da perícia é de 90 dias corridos. Nesse caso, a equipe faria quantas vistorias fossem necessárias, além de reuniões com assistentes técnicos dos setores e análises documentais. Por exemplo, até o momento, nem o Vasco, nem o Ministério Público manifestaram-se sobre a proposta de valor dos honorários. O Vasco ainda busca um acordo com o MP, que poderia extinguir a ação pública e reabrir os portões de São Januário em menos tempo. 3 semanas atrás, advogados da associação e da SAF reuniram-se com o promotor Rodrigo Terra para debater a elaboração de um termo de ajustamento de conduta. A intenção do Vasco é conseguir, por outro meio, liberar São Januário para jogar já o confronto contra o Fluminense, que não será nessa rodada, na outra rodada, na rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí e saber o que vai acontecer. Falar do Palmeiras que tem o seu adversário definido na Libertadores da América, será o Boca Juniors, Merentiel pode jogar contra o Palmeiras, o que diz contrato do atacante emprestado ao Boca. O Palmeiras vai enfrentar o Boca Juniors na semifinal da Conmebol Libertadores. Logo após a classificação, surgiu a dúvida aí nos torcedores se Merentiel, atacante que pertence ao Verdão e está emprestado ao time argentino, poderia atuar nas decisões. Sim, Merentiel está livre para jogar contra o Verdão. Por se tratar de um empréstimo remunerado com opção de compra e salário pago integralmente pelo Boca, não há uma cláusula que impeça o atacante de atuar. Merentiel foi emprestado pelo Palmeiras em fevereiro da atual temporada. No ano passado, o atacante uruguaio foi campeão brasileiro pelo Verdão, marcando 2 gols em 10 jogos. Na época da negociação com o Boca, o Verdão tinha
6 estrangeiros no elenco, número que era além do permitido. Dias depois aí do negócio, a CBF aumentou o limite de estrangeiros nos elencos brasileiros. Pois é, então Merentiel vai enfrentar o Palmeiras, né? Que ainda é o seu clube, que ainda detém os seus direitos, mas devido, né, não ter cláusula nenhuma que impeça o jogador de atuar contra o Verdão, ele vai, né? Agora você já pensou, rapaz? Se Merentiel faz o gol da classificação do Boca, vou bater aqui, né? Que pra mim o Palmeiras passa do Boca e vai ser campeão da Libertadores, na minha opinião, né? Pra mim o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores da América desta temporada. Vamos falar do Flamengo, escalação do Flamengo. Sampaoli testa formação com 3 zagueiros e Pedro na frente. Diferentemente do habitual, Jorge Sampaoli não limitou seu treinamento a campo reduzido ontem, quinta-feira, 2 dias antes do duelo com o Botafogo, marcado para o Nilton Santos, às 21 horas no horário de Brasília, de sábado, ou seja, amanhã. As principais novidades foram o teste de um sistema com 3 zagueiros e a presença de Pedro no time titular no lugar de Gabigol. Dentre as possibilidades para a zaga, caso o esquema com 3 homens no setor se confirme, estão Davi Luiz e também o recuo de Pulgar para a primeira linha, como fez na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O chileno, aliás, é o favorito no momento. Surpresa como titular diante do que Jorge Sampaoli vem utilizando, Pedro fez 2 gols na atividade. Artilheiro do Flamengo na temporada com 27 gols marcados, o atacante tem se destacado em níveis físicos nas 2 últimas semanas e cresceu de rendimento nos treinamentos. A chance de iniciar o clássico com o Botafogo no sábado é muito grande. Surpreendentemente, também foi o fato de o treinador não ter sido o treinamento não ter sido realizado integralmente em campo reduzido, algo que Sampaoli geralmente prioriza em suas atividades. A definição da equipe acontecerá nos treinamentos desta sexta-feira e também no sábado. No dia do jogo, como de praxe, ele bate o martelo com a formação que utilizará nos ajustes de bola parada. É o Flamengo que joga o clássico no tapetinho, né, como diz os botafoguenses, contra a equipe do Botafogo. Está definido então os confrontos da Liga dos Campeões da Europa, temporada 2023-2024. Como ficaram os grupos aí da Champions, né, desta temporada? A UEFA sorteou ontem, quinta-feira, em Mônaco, os grupos da Champions, temporada 2023-2024, com a proibição de confronto entre equipes do mesmo país nesta fase. Os participantes foram divididos aí, né? Participantes foram divididos em 4 potes. No primeiro estavam os cabeças de chave, campeões das principais competições na temporada passada. Vamos aqui aos grupos então, para vocês que estão aí com a gente assistindo nosso vídeo. Grupo A ficou Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray. Grupo B, Sevilha, Arsenal, PSV e também o Lens. Grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga, União e também o Union Berlim. Grupo D, Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedad. Grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e o Celtic. Grupo F, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan e o Newcastle. É o chamado grupo da morte, vai ser esse daí, né? Grupo G, Manchester City, o Leipzig, o Cervena e também o Young Boys. Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e o Antwerp. Esse aí, os grupos da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024. Na segunda-feira, não, na terça-feira, nós vamos trazer aqui, nós vamos fazer um vídeo só voltado para falar de Liga dos Campeões da Europa para você. Prometo a você que na terça-feira traremos aqui
um vídeo especial só falando aí desses jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com mais detalhes aí de grupo por grupo. A gente traz para vocês. Gente, segura um pouquinho aí que a gente volta já já para falarmos aí de Copa Sul-Americana, Libertadores da América, a definição aí dos classificados para as semifinais e também os confrontos e, claro, Série B de Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão também. A gente falar de tudo isso aí já já, logo após os nossos 2 recados. Segura, é rapidinho e a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora em definitivo pra gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro, Série A pra você também, já já a gente fala, mas agora vamos falar de Copa Sul-Americana, né rapaz, a LDU perdeu para o São Paulo ontem por 1-0, na soma dos placares ficou 2-2, porque a LDU na última semana passada venceu o São Paulo por 2-1, jogando lá em Quito. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, e aí, né, o James Rodrigues acabou perdendo o pênalti, chutando para cima, né? E a LDU venceu por 5-4 nas penalidades máximas. Com isso, a LDU é a adversária do Defensa e Justiça, que eliminou o Botafogo. Na outra parte da semifinal, o Corinthians, que eliminou aí... deixa eu voltar aqui, porque falar também do artilheiro do campeonato já saiu, que é o Mastroianni, né? Com 9 gols do América Mineiro. Mas o time do Corinthians, que eliminou o Estudiantes em 2 jogos, venceu um por 1-0 e perdeu o outro por 1-0 e ganhou nos pênaltis por 3-2, depois de um sufoco danado. A gente já falou aqui desse confronto, né? Um confronto muito maluco nesse segundo jogo. O Corinthians tomou 4 bolas na trave, o Cássio salvando demais o time do Corinthians, e a equipe do Corinthians, mesmo assim, se classificou nos pênaltis graças ao goleiro Cássio, mas está na próxima fase. O América Mineiro perdeu em casa por 3-1 no jogo de ida e perdeu por 2-1 no jogo da volta, mais conhecido como ontem. Com isso, o time brasileiro Fortaleza vai enfrentar mais um brasileiro. Dessa vez, a equipe do Corinthians é LDU e Defensa e Justiça, e é Corinthians e Fortaleza. Não está definido aqui ainda a data desses confrontos, ainda não está definido. Não está definido também aqui porque o Corinthians veio da Libertadores, né? Não sei se vai ser essa sequência mesmo. A LDU jogando em casa, com Defesa e Justiça, depois, evidentemente, vai jogar fora. Ou se o Corinthians começa em casa e define o confronto fora de casa. Não está definido isso ainda, pelo menos aqui na tabela está dessa maneira. A LDU estreando em casa, aliás, estreando não. A LDU jogando a primeira em casa e o Corinthians jogando a primeira em casa. É o que está no momento aqui na tabela. Mas se mudar alguma coisa,
a gente conta para você. Falar de Libertadores da América, tivemos também a definição aí dos semifinalistas mesmo, né? Da competição. Boca, 2 empates em 0-0 contra a equipe do Racing, também da Argentina. E nos pênaltis, o Boca venceu o Racing por 4-1. O Palmeiras fez um 4-0 no jogo de ida e no jogo da volta um 0-0, ou seja, o Palmeiras também está na próxima fase. Fluminense, Flusão jogou ontem, né, rapaz? Venceu o primeiro confronto por 2-0 e ontem voltou a vencer o Olímpia lá no Defensores del Chaco por 3-1. Fluminense, com a estratégia muito inteligente do Fluminense, jogou demais o time do Fluminense, marcou na hora que tinha que marcar, se recolheu na hora que tinha que se recolher, mas não se abdicou em momento algum de jogar. Isso é o mais importante. O Flamengo, quando o Flamengo tomou o gol, eu estou falando do Flamengo porque o Olímpia eliminou o Flamengo. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. O Flamengo, quando tomou o primeiro gol, o gol de empate, o Flamengo não conseguiu se concentrar mais na partida. O Fluminense fez 1-0. O que tá jogando esse Kennedy, né, hein? Gente, o que tá jogando esse Kennedy, esse garoto, né? E o Fernando Diniz está sabendo usar muito esse garoto. O Fluminense, quando tomou o gol de empate, continuou jogando o futebol dele. Né? Não se desesperou, ao contrário, com a cabeça no lugar, fazendo o seu jogo, tocando a bola, transição, se defendendo muito bem. E o Fábio, rapaz? O Fábio, 42 anos, vai fazer 43 anos. E assim, uma tranquilidade no gol que parece, né, rapaz? Parece assim uma coisa impossível de acontecer com um goleiro de 42 anos. Fluminense venceu por 3-1 na soma dos resultados. No agregado ficou 5-1 para a equipe do Fluminense. Fluminense na próxima fase da competição vai pegar o Internacional. O Inter que venceu as duas também, jogando contra o Bolívar. 1-0 na casa do Bolívar lá em La Paz. E depois no Beira-Rio concretizou aí a sua classificação, vencendo por 2-0. Aqui já está a definição, né? Aqui tá certo, os mandos de campo aqui tá certo. Porque o Palmeiras é o time de melhor campanha da primeira fase, então sempre até a semifinal, até essa semifinal decide em casa. Por que até essa semifinal? Porque a Libertadores da América, já de alguns anos, passou a ter só uma decisão e já é marcado para qual país. Dessa vez vai ser aqui no Brasil, no Maracanã. Então não tem essa questão de jogar em casa o Palmeiras na última, porque se tivesse as duas partidas, o Palmeiras decidiria na sua casa lá no Allianz. Mas o Palmeiras vai decidir, o Palmeiras se passar, né, do Boca Juniors, evidentemente decide a sua mais uma Libertadores, né, aqui no Brasil, no Maracanã. O primeiro jogo vai ser contra o Boca lá na Bombonera. O Palmeiras decide em casa no Allianz. O Fluminense joga a primeira no Rio, né, e depois joga lá no Beira-Rio. Por quê? Porque, assim como eu disse que o Palmeiras fez a melhor campanha, o Internacional, no seu grupo, na fase de grupos, classificou em primeiro. E o Fluminense classificou em segundo no seu grupo. Por isso, o Internacional vai decidir aí essa semifinal em casa. Não tem data ainda para acontecer, tá? Assim que houver o sorteio aí das datas, horários, a gente vai trazer para você. Com os 2 gols de ontem, o Germancano tinha 7 gols empatados aí, empatado aí na verdade com o Paulinho do Atlético Mineiro, que não está na Libertadores mais. Com os 2 gols que o Germancano fez ontem, ele chegou a 9 gols e está na ponta, na artilharia aí da competição. O Arthur do Palmeiras, que ainda está na competição, tem 5 gols, é o que ainda pode alcançar aí o Germancano. O Germancano que foi aí artilheiro do Brasileiro do ano passado e pode ser, né, artilheiro também da Libertadores da América desta temporada. Que fase do argentino, hein, rapaz? Pois é. É as coisas então da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Vamos falar de Brasileirão. Falar da Série B, que já começou aqui a 26ª rodada. Tivemos Novo Horizontino 2-0 para cima do Ituano. E o empate entre Juventude e a equipe da Chapecoense em 0-0. Jogos que aconteceram ontem, né, na noite de ontem, e a gente está trazendo aqui para você. Hoje, mais conhecida como sexta-feira,
às 19h15, o Vitória recebe a equipe do Mirassol. Londrina também joga nesta sexta-feira, né? Contra a equipe da Tombense. No sábado, teremos o Avaí recebendo o Atlético Goianiense. Teremos também o Ceará jogando contra a equipe do Criciúma. No Frasqueirão, o ABC recebe o Sampaio Correia. Teremos ainda neste sábado o clássico entre Guarani e Ponte Preta, chamado de derby, né, rapaz? É o derby. No estádio Oba, teremos o Vila Nova contra o CRB. Esse jogo aí no domingo. No domingo também, lá no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe a equipe do Sport. O Vitória lidera com 48 pontos. O Novo Horizontino com a vitória chegou a 45, passou aí em número de vitórias o Sport, que caiu para terceiro também com 45 pontos. O Criciúma é o quarto colocado com 44 pontos até o momento. 44 pontos também é o Juventude ali, né? Mas perde nos critérios de desempate, no caso, saldo de gols. Na zona de rebaixamento, Sampaio Correia, 26 pontos. A 17ª, 18º, o Tombense, 21. 19º, Londrina, 19. E na lanterna, o ABC, com 15 pontos. É a situação da Série B do Brasileirão. Falar agora da Série A, 22ª rodada do Brasileirão, que começa amanhã, mais conhecido como sábado, às 16 horas, quando o Goiás, lá no seu Ailê Pinheiro, a Serrinha, o Goiás recebe a equipe do Internacional. Pois é, jogo aí pro Goiás muito importante, porque o Goiás está ali na parte de baixo da tabela, tem 24 pontos, a 3 pontos do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Se terminar a rodada, se não vencer o Internacional, o Goiás não venceu o Internacional, corre o risco de terminar a rodada na zona do rebaixamento. O Internacional também, o jogo é importante, porque o Inter está só a 4 pontos da zona do rebaixamento. E se não vencer o Goiás, né, se não pontuar contra o Goiás, pode terminar aí a rodada a 1 ponto, né, da zona do rebaixamento. Então, jogo importantíssimo para ambas as equipes. O Internacional classificou para a Libertadores na terça-feira, né, e agora volta as suas atenções para o Brasileirão. Também no sábado tem um encontro de Atléticos. O Paranaense, que joga em casa, contra o Mineiro. Jogo às 16 horas, no horário de Brasília. São os dois jogos das 16 horas. Também no sábado, fechando aí os jogos do sabadão, né? Lá no Newton Santos, no Engenhão, teremos o clássico às 9 horas da noite entre Botafogo e Flamengo. É o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, querendo ampliar a sua vantagem ainda mais, e é contra um concorrente. Se o Botafogo, que já tem uma vantagem muito grande sobre o Flamengo, vencer, aí liquida de vez. Aí tira o Flamengo de vez da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, lógico, quer vencer o Botafogo, tirar a invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que ainda não perdeu jogando lá no Newton Santos. São 11 jogos e 11 vitórias do Botafogo. Mas clássico é clássico e vice-versa. Já dizia alguém aí no futebol, né? No domingo, jogos do domingo, o Grêmio recebe às 11 horas da manhã o Cuiabá. Também no domingão, rapaz, lá no Raulindo de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense recebe o Fortaleza às 16 horas. Na Neoquímica Arena, também às 16 horas, é tarde de clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians é outro time que está naquela parte de baixo da tabela, precisa pontuar, né, para não ficar aí a poucos pontos da zona de rebaixamento. E o Palmeiras segue a sua perseguição ao líder Botafogo, até porque do outro lado também tem clássico, né? O Botafogo, líder da competição, joga contra o Flamengo. O Palmeiras quer vencer o Corinthians, mesmo fora de casa, para se contar com... Na verdade, o Palmeiras já vai jogar esse confronto já sabendo do resultado da equipe do Botafogo com o Flamengo. Então, já vai entrar aí motivado, caso o Flamengo vença a equipe do Botafogo, ou então, né, com ânimo para baixo, porque tendo que pelo menos ganhar do Corinthians para deixar ali continuar em 11 pontos a diferença para o Botafogo.
Então, às 16 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras no domingo. Também no domingo, só que no Mineirão, teremos o Cruzeiro contra a equipe do Bragantino. Cruzeiro que, nesse momento, está sem treinador, está buscando aí um treinador, como já contei aqui para vocês. Cruzeiro que precisa se recuperar na competição, porque já começa a olhar para a parte de baixo da tabela de classificação, está a 4 pontos da zona da degola. Falando de zona da degola, né, rapaz? Domingo às 18h30, jogo do rebaixamento também, daquela parte de baixo. O Bahia recebe o Vasco da Gama. O Bahia é o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento com 21 pontos. Precisa vencer para desgrudar ali da zona de rebaixamento e, independentemente de qualquer um outro resultado, não terminar a rodada na zona do rebaixamento, né? Precisa vencer. Vencendo, o Bahia não entra, né, nessa rodada na zona de rebaixamento, mesmo se o Santos vencer o seu confronto. Santos que abre a zona do rebaixamento também com a mesma pontuação que o tricolor baiano. Do outro lado tem o Vasco da Gama, que precisa desesperadamente pelo menos pontuar. Precisa dos 3 pontos, sim. 3 pontos para o Vasco seria maravilhoso, porque chegaria a 19 pontos, ficaria aí a 2 pontos do próprio Bahia. Mas um empate para os vascaínos é considerado um bom resultado, porque seguraria o Bahia aí que está, né, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O jogo promete ser muito bom entre Bahia e Vasco, Vasco e Bahia, às 18h30 do domingo, lá na Arena Fonte Nova. Falando também de jogo da parte de baixo da tabela de zona de rebaixamento, no Independência teremos o América Mineiro contra a equipe do Santos. Jogo também às 18h30. O América vem de vitória sobre o São Paulo na última rodada por 2-1. Já o Santos aí vem também de derrota, na verdade. O Santos vem de derrota para o Galo, né? Por 2-0, quer se recuperar na competição, vencendo e torcendo aí para uma vitória do Vasco, para que ele possa sair da zona de rebaixamento, ultrapassar o Bahia na tabela de classificação. E o América, se vencer, ele pode pelo menos deixar a zona de rebaixamento, não, deixar pelo menos a lanterna, né? Que o time americano segura nesse momento. Então, jogo que vai ser muito movimentado, né? Ambos precisam desesperadamente da vitória, principalmente o América Mineiro. Para fechar aí a rodada 22 do Brasileirão, também no domingo às 8h30 da noite, teremos o São Paulo contra o Coritiba. São Paulo que vem de derrota aí nos pênaltis na Copa Sul-Americana e perdeu a sua classificação jogando em casa para a LDU, né, na Copa Sul-Americana. Agora vai ter que voltar as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Claro que o São Paulo está na final da Copa do Brasil, mas que só acontece 17 e 24 desse mês de setembro, ou seja, está longe ainda. Então não tem porquê o São Paulo poupar jogador nesse confronto. Então, pelo menos a gente acha, eu acredito, que o São Paulo vai com o que tem de melhor para esse confronto contra o Coritiba, até porque São Paulo está com 28 pontos, né? Ah, Cristiano, mas são 7 pontos ainda. Meu amigo, não é bom vacilar, né? É bom abrir pontos e continuar olhando para a parte de cima da tabela. O São Paulo, se vencer, chega a 31 pontos e pode, quem sabe, ficar ali na 9ª colocação, dependendo aí, né, dos outros resultados, se derem certos aí para o São Paulo. Já o Coritiba precisa vencer para chegar a 17 pontos e ficar ali com esperança, ficar a 4 pontos, né, do Santos e do próprio Bahia, caso Santos e Bahia percam na rodada 22 do Brasileirão. Classificação: Botafogo 51 pontos na primeira colocação, em segundo Palmeiras 40, em terceiro Grêmio 36, mesma pontuação que o quarto colocado Flamengo. Na zona de rebaixamento, Santos 21 pontos, 17º, 18º Vasco 16, 19º Coritiba 14 e na lanterna o América Mineiro com 13 pontos. É a situação de momento do Campeonato Brasileiro. É isso, né, gente? É isso. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta, né, para trazer aí tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. E a gente conta, lógico, né,
com a sua companhia, com a sua audiência aí, seja aqui em Brumado, na região, na Bahia, em todo o Brasil, onde quer que você assista a gente. Muito obrigado aí por você estar sempre aqui assistindo a gente, tá bom? Pega esse vídeo, compartilha com seus grupos, das suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ficar também informadas sobre futebol, sobre Brumado, sobre região, sobre a Bahia, sobre todo o Brasil, sobre notícia, né? Quem gosta de notícia tem que estar aqui assistindo os nossos vídeos no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Gostou? Deixa o like aí, tem um espaço de comentários aqui. Comente, né? Comente aí, quero ler o seu comentário aqui. O que é que você acha dessa rodada 22 do Campeonato Brasileiro da Série A? Comente sobre a Série B também. O Vitória tá muito bem, tá a passos largos aí para voltar para a Série A do Brasileirão. É isso então, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Pedi desculpa a vocês porque eu fiz um procedimento ontem e ainda tá apertando aqui a minha boca e estou com um pouco de dificuldade para falar aqui, né? Por isso até saliva muito a boca do menino aqui. Mas obrigado pelo carinho, obrigado aí pela companhia. Às 18 horas a gente volta com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, abraço para vocês também. Até às 18 horas, se assim nosso bom Deus nos permitir. Tamo junto.